bom dia, eu saúdo a todos, irmãos e amigos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Meus queridos e amados irmãos, é uma alegria amanhecer o dia, né? Estamos vivos, agradecendo ao Senhor, agradecendo a Deus por mais essa grande oportunidade que Deus nos dá. E uma coisa importante que nós temos que fazer é permanecer firme, orando, buscando a Deus em espírito e em verdade. E orando para que Deus venha salvar e transformar vidas e corações para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e soberano Pai, graça nós te damos, ó Deus, Criador dos céus e da terra, orando ao Senhor, buscando a tua face, a tua misericórdia, derrama sobre nós do teu Espírito, derrama sobre nós da tua misericórdia, Senhor. Eu oro para que haja salvação de almas, arrependimento de vidas e de pessoas. Só o Espírito Santo de Deus pode convencer almas, convencer vidas, convencer pessoas. É o que eu oro, é o que nós oramos, e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Vamos para a palavra de Deus nesta oportunidade que se encontra no livro de Tiago, capítulo 2, versículo de número 14, né? Livro de Tiago, capítulo 2, versículo de número 14. Nós vamos ler aqui a palavra de Deus, que diz assim: meus amados irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Meus queridos e amados irmãos, aqui nesse versículo de número 14 do capítulo 2 de Tiago, esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus, não é o Tiago apóstolo, né? É o Tiago, irmão de Jesus, que depois que morre, que Jesus ressuscita, né? Jesus morre, Jesus ressuscita, e também depois que passa um grande tempo, ele se converte, né? E ele passa a ser também um dos líderes ali juntamente com Pedro na cidade de Jerusalém. E esse versículo de número 14, essa passagem bíblica do capítulo 2, Tiago vem exortando, ensinando os cristãos aqui da época que não dissesse somente que tinha fé, não dissesse somente que acreditava em Deus, porque isso não é necessário, não é só com crer. A confissão de fé, ela é doutrina, ela é recomendada pela palavra de Deus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Mas só em dissermos que cremos em Jesus, não basta. Tem que ter as obras, tem que ter a mudança, a transformação de vida, tem que ter a renúncia na vida da pessoa, das pessoas. A renúncia é transformação de vida. A renúncia é andar na porta estreita. A renúncia é a mudança, a transformação. Como que as pessoas vão saber que eu mudei, que teve mudança na minha vida? Quem me conheceu há 20 anos atrás, quem me conhece hoje? Logo, ele vai detectar que houve uma mudança, que houve uma transformação de vida. Não é aquela mesma pessoa do passado, porque as obras de Deus, as obras do Espírito Santo, as obras regeneradoras, ela faz parte da minha vida, da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem que ter um caráter limpo, tem que ter um testemunho, tem que ter uma lavagem, né? Tem que ter uma transformação para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a mesma pessoa. Porque se crermos que Jesus, ele morreu e ressuscitou, e não fazemos nada
não vai fazer diferença, não vai ter mudança, não vai ter uma renovação no Espírito Santo, no coração e na vida da pessoa, pelo Espírito Santo. Então tem que ter mudança, tem que ter transformação. E Paulo aqui já tinha pregado para esses cristãos. Paulo já tinha ensinado essa igreja, esse povo aqui. E Tiago, ele chega e vê isso. Ele detecta isso, né? De que alguém dizia, eu mostro a tua fé, que eu mostro as minhas obras. Não, as obras e a fé, elas têm que andar junto. Paulo, ele prega, ensina aqui nas suas cartas, no Novo Testamento, dizendo que a fé é pela graça, a salvação é pela graça, não é mais pelas obras da lei. Mas Paulo não está dizendo aqui que Jesus morreu na cruz do Calvário e não houvera, e que não precisava mais da gente fazer nada, se mover em nada, porque ele já pagou o preço por mim, por você, pela igreja, pelo povo, aqueles que se arrependem dos seus pecados. Não, Jesus morreu sim na cruz do Calvário, ele pagou o preço por mim e para você. Mas o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Siga-me, né? Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, o próprio Jesus, ele ensina ali a palavra de Deus. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz à vida, mas espaçoso é o caminho que conduz o homem à perdição. Jesus, e o próprio Jesus, ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então, o próprio Jesus ensina de que sem esforço, sem dedicação ao reino de Deus, não tem como nós darmos o reino de Deus. Então, Tiago aqui, ele expressa, ele ensina, ele prega, ele traz essa exortação, ele traz esse ensinamento à igreja aqui, para que ela não ficasse confiando que se cresce em Jesus, se acreditasse em Jesus, já tinha salvação. Ou pelas obras que a pessoa faz, né? As obras detectadas na vida da pessoa, já haveria salvação. Não, as obras e a fé, elas têm que andarem junto. Assim como aconteceu na vida de Abraão. Abraão, ele foi chamado por fé, mas Abraão não ficou sem fazer nada. A Bíblia diz que as obras acompanhavam a vida de Abraão, juntamente com a fé conjunta para a glória de Deus. Então, se somos filhos de Abraão, também faremos e vamos fazer as obras de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, essa passagem bíblica nos relata, nos mostra isso, de que a fé sem as obras não é nada, e as obras sem fé também não é nada. E quais são as obras principalmente? É arrependimento, né? A nova vida tem que habitar na vida da pessoa. A vida velha passou, a vida de pecado, a vida de destruição, né? Porque uma fé conjunta, uma fé com fé e obras é importante, mas também tem uma fé dobre, também tem uma fé que muitos vivem uma fé que não condiz com a palavra de Deus e nem com a nova mudança, com a nova personalidade da pessoa que é feita, transformada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, se você é cristão, se nós somos crentes, se servimos a Deus verdadeiramente, tem que ter mudança. Nós somos sal, nós somos a luz do mundo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua fé, que haja arrependimento dentro de você. Como diz em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13 e 14. Aquele que chama pelo nome do Senhor precisa se humilhar, precisa orar, buscar a face e converter os seus maus caminhos.
Fique na graça, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.